Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 9, versículo. Esse é fácil, versículo 9. Bom, pessoal, vamos fazer essa leitura. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 9, a gente vai ver esses dois momentos nessa narrativa de Jesus Cristo até o versículo 29. A palavra de Deus, ela assim nos diz: ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até ao dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai desviando. Roguei aos discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. E trouxeram-no. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Bom, irmãos, nós vivemos dias de profunda superficialidade. E se nós fôssemos olhar um pouquinho da história, nós veríamos que existem alguns teólogos, principalmente com algumas afirmativas, que dizem o seguinte: a grande possibilidade de uma instituição pregar algo diametralmente oposto ao que ela propunha quando foi inaugurada é muito grande. E isso acontece vira e mexe na história da igreja. Uma organização cristã, uma igreja, ela inicia o trabalho com uma proposta de fé, uma proposta centrada na palavra de Deus, e aí os anos passam, e quando passa 10, 20, 30 anos,
Estados Unidos. Na sua organização, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, ela fundou, ela mandou vários missionários no século XIX, entre eles mandou Simonton aqui para o Rio de Janeiro. Ele iniciou a Igreja Presbiteriana do Brasil já há mais de 150 anos. Essa Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, ela é que lançou os fundamentos que nós temos hoje. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem fundamentos que foram implantados por um missionário de uma igreja que tinha, obviamente, os mesmos fundamentos. Então, você imagine que eles criam o que nós criamos hoje. Pelo menos aquilo que está nas nossas confissões, né, nos nossos estatutos de fé, aquilo que está prescrito na palavra de Deus. Mas agora, muito recentemente, né, já há alguns anos, melhor dizendo, a Igreja Presbiteriana encerrou o relacionamento com essa igreja, né, que as pessoas no passado chamavam essa de igreja mãe. Encerrou o relacionamento com ela porque ela agora tem uma proposta totalmente liberal a respeito do Evangelho. A igreja se dividiu recentemente porque um grupo muito grande, inclusive a organização da igreja, ela resolveu que, primeiramente, começou a aceitar no hall de membros, né, a batizar e professar a fé, pessoas homossexuais, entendendo que isso não feria as escrituras sagradas, entendendo que isso era perfeitamente normal, obviamente entrando em choque com o que o apóstolo Paulo diz na sua epístola aos Romanos, por exemplo, apenas para citar um texto. Mas não demorou muito, não apenas isso aconteceu, e a lógica aconteceu o seguinte, que agora há pouco tempo ela permitiu agora que pastores homossexuais fossem ordenados, na verdade pessoas fossem ordenadas a pastores, a ministros do Evangelho, homossexuais. E isso obviamente deu um palavrão medonho naquela denominação. A denominação rachou, né? E ela já tinha rachado algumas outras vezes, né? A igreja, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem relacionamento com a Igreja Presbiteriana da América, que na verdade é uma divisão dessa igreja que já tinha acontecido antes. Essa característica de você começar num propósito e mudar no meio do caminho, isso é algo que pode acontecer nas nossas vidas. Nós não estamos isentos disso. Nós não estamos isentos de mudar o foco de maneira tão radical a ponto de iniciar dentro da vontade de Deus e sair completamente anos depois, tempos depois. Isso é um grande problema. E normalmente isso acontece por problemas de maturidade cristã. Porque uma igreja antiga, ela não é madura porque é antiga. Porque na verdade os membros da igreja, eles morrem e vêm outros. Não é o mesmo membro da igreja que está há 150 anos na igreja local. Ele morreu e veio outros, e foi substituído por outros, que foram substituídos por outros de calibre menor. Pessoas que não são mais tão firmes. A gente não vê, por exemplo, quando eu lia um dos textos sobre a história do protestantismo no Brasil, no início do século XX, quer dizer, 1910, 1920, o autor dizia o seguinte, que um membro de uma igreja evangélica com 3 anos de vida cristã, ele tinha um conteúdo bíblico tão grande que ele era capaz de contrapor mesmo os sacerdotes católicos. Ele sabia, à luz das escrituras, o que dizer diante das principais doutrinas da igreja católica. 3 anos. 3 anos, hoje, muitas pessoas se consideram neófitos dentro da igreja. Muitas pessoas não estão aptas a proclamar essa mensagem. Quando o Senhor Jesus Cristo estava lá no monte que Pedro chama na sua epístola do Monte Santo, porque o monte se tornou santo quando o que aconteceu ali, a transfiguração do Senhor Jesus.
Jesus Cristo se manifestou na sua glória. Nós vimos isso na semana passada. E os discípulos testemunharam aquilo. Nós vimos que o coração deles ainda estava equivocado a respeito de Jesus. E Jesus Cristo dá uma visão da sua glória de maneira jamais ocorrida antes no meio dos discípulos. Você só vai encontrar algo semelhante nas Escrituras Sagradas a essa visão, ao pedido, como foi o pedido de Moisés. Eu acho que o único texto que se relaciona com esse, quando Moisés pede para Deus que queria ver a face de Deus. E Deus diz: você não verá a minha face, porque ninguém vê a minha face e permanece vivo, mas me verás pelas costas. Então, Moisés viu Deus pelas costas. A minha glória passará por você. Visão igual a essa, só que Jesus Cristo proporcionou no Monte Santo. Mas eles descem o monte, e Jesus Cristo dá a ordem: não contem a ninguém o que vocês viram. Por quê? A primeira resposta é: o Senhor Jesus Cristo não queria que ele fosse exaltado, ele não queria, pelo contrário, o caminho dele era o caminho da cruz. Isso pode ser uma resposta bastante plausível. Todavia, a pergunta é: será que os discípulos tinham fé, calibre suficiente para portar uma mensagem dessa? Porque quando Jesus Cristo descesse o monte, na hora que estava descendo o monte, as vestes dele não estavam resplandecendo mais. Era aquele mesmo homem de dores, né, que sabe o que é sofrer, que estava ali do lado deles. Eles teriam força para dizer: esse é o Deus da glória, nós vimos lá no monte, Ele é. Será que eles no primeiro dia poderiam afirmar isso com toda a força do coração e devido à experiência que eles tiveram, mas no dia seguinte a força não seria a mesma? Daqui a uma semana aí a coisa ia se esvair, e daqui a pouco eles não estavam botando mais a mão no fogo por aquilo que eles viram, porque eles não tinham fé. Por que esperar até a ressurreição? Para que tudo quanto Jesus Cristo ensinou fosse confirmado, e a palavra de Deus vai dizer lá na frente, quando Jesus Cristo ressuscitou, eles lembraram do ensino de Jesus. Mas ainda, depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e foi assunto aos céus, Ele enviou o Espírito Santo, que haveria de ensinar aos seus discípulos tudo quanto Cristo queria que eles aprendessem, e daria a eles ousadia para proclamar. Então, é necessário que eles se calassem diante de uma mensagem tão maravilhosa e não proclamassem, e esperassem a ressurreição, que eles também não estavam entendendo o que é isso, que ressurreição é essa, né? Porque só depois eles teriam maturidade suficiente, maturidade espiritual, para proclamar uma mensagem desse nível. O texto continua: eles descem, irmãos, notem, desceram ao monte, ordenou Jesus que não divulgasse essas coisas, até o dia que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Versículo 9, versículo 10. Eles guardaram a recomendação, perguntamos aos outros que seria ressuscitar dentre os mortos. Lembrem que o Senhor Jesus Cristo, eles fazem essa pergunta uns para os outros, não compreendem, mas o Senhor Jesus Cristo já tinha dito que iria morrer. O Senhor Jesus já tinha ensinado a respeito da sua morte e de que ele haveria de ressurgir. Inclusive, ele haveria de repetir novamente esse ensino. Mas eles não compreenderam, porque eles não queriam aceitar isso. E aí, diante da experiência do que Deus Todo-Poderoso havia falado na presença deles: este é o meu Filho amado, em quem me comprar, a ele ouvi. Então eles chegaram à conclusão. Eles viram Moisés e viram Elias. Então Jesus não era
Elias que haveria de vir e que eles pensavam que Jesus Cristo poderia ser. Quem era Jesus? Mas aí eles foram por outro caminho. Eles colocaram assim: por que diz os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, pois está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo quanto quiseram, como a seu respeito está escrito. O que o Senhor Jesus Cristo quis dizer com isso? Primeiramente, o profeta Elias, foi um grande profeta. Por causa da sua grande obediência, ele foi um dos profetas que acabou sendo perseguido, e Deus realizou inúmeros milagres, sinais impressionantes por meio do profeta Elias, a ponto de haver uma profecia em Malaquias a respeito dele. Malaquias capítulo 4, versículo 5 vai dizer: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É sobre esse texto que os discípulos estão perguntando para Jesus. Elias tinha que vir. E Jesus Cristo diz: ele já veio. Quem era? Não era Jesus. Porque Jesus e Elias estavam no mesmo local ainda há poucas horas. Eles viram Jesus, viram Elias e viram Moisés. Então Elias não era Jesus. Quem era Elias? Que já tinha vindo. O texto de Mateus capítulo 11, os versículos 13 e 14, nos responde. Isso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis o reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem é João? João Batista. João Batista era aquele que havia sido profetizado, aquele que haveria de aplanar, consertar os caminhos do Senhor para a vinda do Senhor. Então, o profeta Elias, prometido lá pelo profeta Malaquias, a vinda de Elias, ocorreu. Então, a vinda de João não apenas é o cumprimento de uma profecia, mas também estabelece um evento escatológico. Com a vinda de João, você pode ter certeza, o Messias está às portas, e não deu outro, Jesus Cristo veio. Então, o que Jesus Cristo está dizendo é o seguinte: olha, Elias já veio, esqueça Elias, porque Elias aponta para mim. E Jesus Cristo não muda o roteiro dele, ele diz exatamente isso. Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será aviltado. Jesus Cristo já confirma a palavra da profecia de Elias, mas imediatamente ele aponta para a sua própria pessoa, o Filho do Homem. Jesus Cristo se refere a si mesmo, que haveria de sofrer muito e ser aviltado. Então Elias veio na pessoa de João, que sofreu e foi morto. E a pessoa de João é um evento escatológico que aponta para a vinda do Messias, que é Jesus Cristo. Tá ok? Essa mensagem de Elias e de João é algo impressionante, que vai mostrar dois personagens que sofreram, receberam um ministério de Deus e levaram até o fim, a ponto de serem perseguidos. Um foi perseguido, mas não morreu, pelo contrário, subiu ao céu numa carruagem de fogo, mas o outro perdeu a cabeça. O outro perdeu a cabeça, mas ambos levaram o ministério até o fim. E aí, o Senhor Jesus Cristo relata essas coisas descendo o monte. E quando eles se aproximam dos discípulos, eles viram numerosa multidão que estavam discutindo ali. Eles se aproximaram dos discípulos e logo toda a multidão veio tomada de surpresa, correu para ele e saudava Jesus. Então ele interpelou os escribas.
discutis com ele. E um dentre a multidão respondeu: mestre, meu filho, possesse do espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lançou por terra e ele espuma, ri os dentes e vai definhando. Roguei a seus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus Cristo diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei. Irmãos, o que aconteceu foi exatamente o que Jesus Cristo não queria que acontecesse, com uma proposta, com um desafio tão grande. Por exemplo, Jesus Cristo não permitiu que eles portassem uma mensagem tão grande, porque eles não tinham calibre espiritual para levar essa mensagem adiante. O Senhor Jesus Cristo deixou os outros discípulos lá embaixo e subiu ao monte. Aconteceu tudo que os irmãos já sabem: a transfiguração, os discípulos vão, e lá embaixo acontece alguma coisa. Os discípulos estão lá e um homem que tinha um filho possuído por demônios, ele vai até Jesus, ele vai buscar Jesus, mas Jesus Cristo não estava lá, só estavam os discípulos. Jesus Cristo tinha subido o monte com os outros três, Pedro, Tiago e João. E aí, quando a coisa começa a acontecer, Jesus Cristo não está, mas nós estamos. Jesus Cristo mandou a gente para pregar o evangelho, nós expulsamos demônios, né? Nós pegamos os evangelhos, os demônios se submeteram a nós. Isso aí é ficha. Pode trazer. Aí o camarada orou, impôs mão, fez tudo que tinha direito e o demônio continuou. E o pior, o demônio não apenas continuou, mas aqueles que eram os principais acusadores de Jesus, que vira e mexe mandavam pessoas para seguir Jesus e questionar Jesus, estavam lá, que eram os escribas. Eles não apenas não conseguiram trazer livramento àquele jovem, mas eles envergonharam, né, o próprio ministério de Jesus ali. Porque os principais acusadores estavam ali, já causando o burburinho todo. É quando Jesus Cristo desce. Jesus Cristo desce e põe ordem na casa. Mas ele de cara já aponta para a incredulidade. Ó geração incrédula. Ele não está falando, né, com os escribas. Ele não está falando com a outra multidão, ele está falando com os discípulos. Ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? Palavras pesadas. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo livra aquele jovem, expulsa aquele jovem que desde a infância era atormentado por esse demônio. E o pai, a fé do pai era algo que muitas vezes nos identificamos com ela. Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Como é que pode isso? Eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Às vezes nós cremos, mas não cremos tanto, né? Temos fé, capacidade espiritual para ir até certo limite, mas diante de alguns desafios nós não vamos além. Eu me lembro que existem coisas que impedem o nosso caminho, impurezas. Eu me lembro que, eu já contei isso com os irmãos há muitos anos já. Eu trabalhava, fiz um curso de combustível de aviação, e eu aprendi nesse curso que a pior impureza que pode ter no combustível de aviação, normalmente um helicóptero, por exemplo, o helicóptero ele funciona com um diesel, né, que ele precisa de um aquecimento, coisa e tal, né, para poder virar e o helicóptero poder funcionar. É um óleo diferente, não é a gasolina de aviação que os aviões usam, é diferente.
E aí, eles passam por vários filtros, essas coisas todas. Mas a pior impureza que pode ter é a água. Porque a água passa pelo filtro. E a água, você vai dizer, bom, qual o problema? Está um pouquinho d'água, quando passar pelo motor, o motor vai dar aquela caturrada, mas vai embora. Só que o helicóptero ele atinge uma altura, e os aviões também, que fica abaixo de zero. Quando fica abaixo de zero, o que acontece com a água? Ela congela. E aí ela se torna um perigo, porque a água congela no sistema. E quando congela no sistema, o motor para e o helicóptero cai. Então tem esse risco. Só tem duas saídas. Ou você filtra de novo esse combustível, ou você purifica esse combustível, ou você não usa helicóptero. O que você vai fazer? Tem crente que prefere não usar o helicóptero. Ele prefere não usar o helicóptero da missão. Ele prefere não usar o helicóptero de pregar o evangelho a toda criatura. Ele prefere não usar o helicóptero de portar essa mensagem maravilhosa do evangelho. Porque disso depende buscar santificação, purificação constante. Porque existem certos desafios, irmãos, que pressupõem jejum e oração. É isso que diz o Senhor Jesus. Os demônios, eles não são iguais uns aos outros. Existem demônios que você expulsa, existem outros que você não tem capacidade de expulsar. Existem demônios que pega esses camaradas aí que gostam de expulsar demônio, né? Os demônios com o pé nas costas, né? Expulsa de qualquer maneira, expulsa o demônio, manda voltar, expulsa o demônio, manda voltar. Um dia o demônio vai para cima dele. Bom, mas existem aqueles que dizem assim: eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas você quem é? Lembra de Atos dos Apóstolos? E o espírito imundo, quer dizer, aquela pessoa que estava possuída, avançou sobre eles e os dominou. Nós, muitas vezes, preferimos essa zona de conforto. Nós preferimos a zona de conforto do helicóptero dentro do hangar, a gente dentro da igreja. Porque aqui, irmãos, um do lado do outro, juntinhos, adorando ao Senhor, é maravilhoso, mas não tem desafio. Não tem desafio que exija de nós. Um dia, estava eu lá, voltando para a academia, porque agora estou no projeto 2 dígitos. Já falei isso para vocês, né? Projeto 2 dígitos, né? Meu peso é 3 dígitos há anos. Vai diminuir. 99,9 é 2 dígitos. Tá certo? Então esse é o projeto para 2013. Quizá 2014, mas 2013. Então, irmãos, lá fui eu, da minha caminhadinha na esteira, coisa e tal. Mas nós já falamos, esse negócio está muito chato, você precisa fazer um negócio melhor. E se inscreve lá no box. Você mole, né? Bater lá a paz, entrei naquele negócio. E fui. Cadê que tinha fôlego? Cadê que conseguia correr a velocidade na esteira, a velocidade que o camarada mandou? Fazer os exercícios que ele mandou. E depois de tudo aquilo, tinha que fazer flexão, que eu não sei o que é isso há anos. E aí, depois de tudo isso, eu batendo o saco. E aí nunca foi tão ruim, eu pensei, isso vai ser bom, né? Mas depois daquilo tudo, dando um soquinho, aquele negócio ficou pesado, ficou ruim. Estava preparado para aquilo. Voltei para a esteira. É mais fácil, né? Esteirazinha, velocidade 6, para não, né? E assim você vai.
Só que a vida espiritual não pode ser assim. Não pode ser assim. O Senhor Jesus Cristo, Ele vai ensinar isso. Ele orienta, Ele expulsa aqueles demônios, aquele demônio, espírito imundo, mudo e surdo, né? Eu te ordeno, sai desse jovem. Versículo 28. Quando ele entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-los? Respondeu-lhes: essa casca não pode sair senão por meio de oração e jejum. Eu queria, irmãos, desafiá-los a aceitar novos desafios. Queria desafiá-los a obedecer a ordem do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo não está dando a ordem mais para você e para mim, a mesma que Ele deu para os discípulos. Não falem, se calem. A ordem agora é outra. Jesus Cristo ressuscitou. E quando Ele estava ali pronto para subir aos céus, Ele disse: ide pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo quanto tenho vos ordenado. Ele nos deu o mundo. Não é um desafio pequeno. Você tem duas possibilidades: ficar aqui quietinho, nessa zona de conforto, né? E ser o crente Duracell que o camarada falou no vídeo que nós assistimos agora de tarde, né? O crente que dura e depois vai para o céu, né? Mas não contribuiu com nada, não fez absolutamente nada. Surgiu uma doutrina no passado que dizia o seguinte: olha, existe o crente espiritual e existe o crente carnal. E aí, uma maneira de justificar os crentes que ficavam estacionados, os crentes que não aceitavam os desafios. Eu gostaria de dizer ao irmão que esse tipo de teologia não existe. Existe o crente que é imaturo, mas que precisa crescer, e Deus exige que ele cresça. Mas quando criou-se essa perspectiva do crente espiritual, do crente carnal, a pessoa simplesmente se coloca no lado e diz assim: eu sou o crente carnal, eu vou ficar por aqui, eu vou ser o crente da céu, eu vou ficar por aqui, e vou para o céu. Isso não existe. Esse tipo de mentalidade conduz as pessoas para o inferno. Eu gostaria de dizer a você hoje que Deus deseja que todos nós sejamos crentes de fato espirituais. Que você hoje aceite o desafio. Eu gostaria de dizer a vocês que estão aí pensando em se batizar, fazer profissão de fé, entrar para uma igreja. A dúvida, se você pensar comigo, não faz sentido essa dúvida. Porque você não pode argumentar de outra forma que não seja de maneira espiritual. Eu estou falando isso, alguém vai rir aí, porque eu já falei exatamente isso com essa pessoa, né? E eu estou repetindo aqui para todos. Vamos nos remeter à Arca de Noé. Todos conhecem a história, não conhecem? Quando você diz: eu quero ser batizado, eu quero professar a minha fé, eu quero receber a Jesus como meu Salvador, eu quero que Ele me salve, que Ele me resgate, eu quero participar do quê? Você está dizendo: eu quero entrar na arca. Não é isso? Mas quando você diz assim: não, eu quero pensar mais um pouco, mas você está pensando no local onde a ira de Deus está pensando. Percebe? É uma dúvida que não faz muito sentido.
existe. O Evangelho é a mensagem da salvação para mim e para você. Se você já foi batizado, se você já professou sua fé, e você continua do lado de fora da arca, porque batizado e professar fé não é o mesmo que ser salvo, eles devem ser sinais e selos de uma bênção espiritual que já aconteceu. Mas se você pensar que você, ao ser batizado e professar sua fé, você vai ser salvo, aí você está enganado. Se você continua do lado de fora pensando que está dentro, eu gostaria que você hoje repensasse a sua fé. Repensasse. Fizesse uma autoavaliação. Eu estou dentro da vontade de Deus para a minha vida. Eu estou cumprindo o propósito de Deus para a minha alma, para o meu espírito. Deus tem grandes coisas para as nossas vidas, grandes desafios, grandes perseguições. Eu gostaria de encerrar lembrando de uma passagem em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos foram perseguidos. Olha o nível de maturidade espiritual. Eles glorificaram a Deus pelo privilégio de terem sido perseguidos por causa de Cristo. É isso que Deus quer para nós. Que nós nos regozijemos, nos alegremos por estarmos servindo a Ele, independente se esse serviço vai trazer tranquilidade ou se esse serviço vai trazer perseguição. É mais fácil trazer perseguição, mas você vai ser perseguido e vai dizer: eu não queria estar em outro lugar. Amém? Vamos orar. Pai, ensina-nos, Senhor, a caminhar, Senhor, a tua trilha. Ensina-nos, Senhor, a caminhar os teus caminhos. Que podem ser trilhas que sobem montanhas íngremes em meio a espinhos e muitas dificuldades, mas que são trilhas retas da tua vontade. Ensina-nos, Senhor, a nos desviar do caminho largo e buscar o caminho estreito da tua salvação. Que todos que estão aqui, Senhor, aceitem em seus corações o grande desafio de servir ao teu Santo Filho, Jesus Cristo. Porque não existe lugar melhor para se estar. É estar dentro dessa arca da salvação. É estar dentro dessa proteção, Senhor, que nos garante a vida eterna para todo sempre. Ó Deus, nós clamamos, Senhor, que abençoe cada coração em dúvida hoje, Senhor. Cada coração, Senhor, que está agitado. Cada coração que tem medo. Ó Deus, encha, Senhor, do teu espírito, da tua coragem, Pai. Ó Deus, da tua bênção, para que eles possam ter vida, e vida em abundância. Ensina-nos, Senhor, a viver o teu querer, em nome de Jesus.